Então, ela me responde, né, enquanto eu estava, essa mesma paciente me responde, obrigada por não me julgar, por me tratar com tanto respeito e acolher esse sentimento que me fez tão mal a vida toda. Então, esse tipo de atuação, eu acho de gente para gente. Óbvio que eu tenho um jeito próprio de ser gestaltista. Talvez outras pessoas não tenham isso, mas o meu jeito de ser, eu gosto de acolher. O meu jeito, eu posso ser do meu jeito dentro desse arcabouço teórico. Bom, então já falei isso. O que motivou sua escolha por essa abordagem? Em quais contextos você atua hoje? Então, eu atuo hoje na clínica, né? Eu atendo adolescentes e adultos e eu tenho um curso, né? Eu dou formação de gestalterapia desde 2004. Um pouco antes da pandemia, eu coloquei esse curso no formato online e eu tenho assim, acho que eu fui a primeira gestaltista a fazer isso, de trabalhar, sabe assim, de colocar o curso na plataforma, ele está gravado, e todos os meses, para o grupo que comprou o curso, eu faço uma aula online ao vivo. E daí, nessa aula, eu discuto todas as questões que não ficaram muito claras enquanto a pessoa está assistindo o curso, e também eu atendo uma pessoa ao vivo, né, online, obviamente, ao vivo, para que as pessoas entendam quais são as intervenções possíveis dentro de uma situação como essa que a pessoa me trouxe. Não é um roleplay, realmente as pessoas se colocam questões, né, por exemplo, do que estão vivendo, tal, e é um espaço bem legal. Bom, ser adulto. Na perspectiva da gestalterapia, o que significa ser adulto? Olha, ser adulto do ponto de vista da gestalterapia significa ser uma pessoa mais adulta, mais inteira mesmo, né? Mais integrada. Talvez o que mais fale do ser adulto é esse conceito de integrado. Quer dizer, a ideia é assim, é como se em mim, habitassem vários sub-eus. Eu sou a Yara profissional, eu sou a Yara avó, eu sou a Yara cristã, eu sou a Yara que gosta de jogar tênis, eu sou a Yara que gosta de música, tem vários eus aqui, né? Se eu consigo ter atitudes ou respostas que consigam atender, que não conflite com essas várias partes, eu sou uma pessoa integrada. Agora, por exemplo, eu posso ter um eu muito criança, entendeu? Pode em mim habitar um eu criança que fica emburrada quando não é bem acolhida. Eu faço cara feia se eu sou preterida em alguma situação. Então, se esse eu, né, por exemplo, agora para eu ser uma professora, por exemplo, para eu dar um curso, para eu fazer uma palestra, eu preciso aguentar o ser preterida, eu preciso aguentar ser criticada, entendeu? Então, se esses vários eus coexistem de uma maneira ecológica, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa adulta. Agora, quando, por um lado, eu sou a bam, né, tecnicamente falando, e ao mesmo tempo eu tenho atitudes de ficar sentida, ficar com medo, né? Isso o meu eu está desintegrado. As partes não se conversam, entendeu? Então eu vivo muito mais polaridades, ou isto ou aquilo, e eu não consigo ter respostas adequadas. Então, isso eu acho que chega mais perto do que é ser adulto. A ideia de ser adulto está mais relacionado à idade ou à forma de se posicionar diante da vida? Tá, isso eu já respondi. Como a gestalterapia compreende as responsabilidades, escolhas e relações na vida adulta? Então, quanto mais integrada eu estou, quanto mais
integrada eu estou, mais eu tenho respostas saudáveis, entendeu? Então, veja só, eu posso, se eu tenho habilidade para responder como uma adulta, né, eu, de alguma maneira, eu tô saudável, né? Então, se eu simplesmente vou escorregando numa situação, né? Até eu tô lendo um livro legal que fala sobre relacionamento e a autora fala assim de situações aonde você não escolhe, você escorrega, você vai indo, entendeu? Esse indo, você nem sabe como você foi. Você nem sabe direito como você casou, você nem sabe direito como você escolheu a pessoa. Na verdade, às vezes você foi escolhida e não escolheu, entendeu? Então, as pessoas que têm essa integração dos vários eus, ela acaba tendo escolhas mais conscientes. Ela se reconhece nas suas escolhas. Você já não viu pessoas, nem sei onde eu estava com a cabeça, como é? De repente chega alguém e que casou com um cara, de repente é uma mulher que tem um padrão super legal, aí o cara tem um desnível cultural absurdo, não trabalha, eles falam, como é que você fez essa escolha? Nem sei, nem sei como é que foi isso. Quer dizer, quem que estava ali? Estava ali, talvez, a menina tímida que viu nesse cara que era todo deslocado, que falava bobagem. Nossa, parece que essa pessoa me completa, entendeu? Só que quem escolheu aí foi a menina tímida, não foi a profissional, não foi aquela que pensou em ser mãe, não foi aquela que sabe, aquela pessoa responsável que sabe que tem dívidas para pagar quando você tem uma família. Então, quando você pensa em responsabilidade, escolha, você está pensando, você está falando de uma pessoa integrada que transita entre esses vários eus de forma ecológica. Maturidade. Dentro da gestalterapia, como podemos compreender a maturidade? Tá, eu já falei disso, né? Maturidade nessa abordagem tem relação com autonomia? Sim, porque quanto mais eu tenho autonomia... um dos conceitos bem interessantes também dentro da gestalterapia é que você precisa sair do heteroapoio, né, do suporte externo, para você passar para autoapoio. Quando você nasce, você é totalmente dependente. Você depende desde a alimentação, tal. Na medida que você vai crescendo, você vai ganhando uma certa independência, mas se você não viveu num lugar onde você foi respeitado, você pode continuar dependendo da voz da mãe ou do pai, da moda, do que tem que ser, entendeu? E a gente costuma dizer que uma das coisas também que é bem interessante dentro da Gestalt é você conseguir conjugar o verbo eu quero. Eu quero isso, não quero isso, eu quero isso, não quero aquilo, entendeu? Não é o tenho que, não é o devo de, né? Então, realmente, maturidade tem a ver com autonomia. Eu tenho em mim autoapoio. Eu não preciso que alguém me diga que eu tenho que, né? Por exemplo, eu vou trocar de carro, tá? E daí toda a minha família, a vida inteira, falando, não, é melhor você entregar teu carro na concessionária, você não preocupa, não sei o que tal. Pô, mas se eu não entregar meu carro na concessionária, se eu tiver uma grana guardada aí, eu posso pegar essa grana, comprar o carro, botar meu carro numa revenda e eu vou, sei lá, vou perder, em vez de eu entregar e perder 10, 15 mil reais, eu posso esperar mais um pouco e ganhar. Não, mas isso na família não se faz. Não, mas eu vou tentar, eu vou fazer isso. Então, correr riscos, né? Ter respostas mais maduras significa também correr risco. Às vezes você continua dependente porque o novo sempre é novo, é assustador muitas vezes. A gente não gosta daquilo que não é conhecido. Então, realmente,
Maturidade tem a ver, sim, com autonomia. Qual a diferença entre maturidade e simples adaptação social? Então, a maturidade significa eu ter a capacidade de correr riscos, eu ter capacidade de fazer aquilo que julgavam impossível, né? E adaptação social, eu fico vivendo aquilo que dizem que é o certo, entendeu? Eu corro o menos risco possível, eu vou pelo caminho que já trilharam e disseram que é bom. Entendeu? Então, essa seria a adaptação. E nesse sentido, a adaptação social, ela, segundo o Fritz, né, o criador da gestalterapia, a adaptação social, ela acaba fazendo indivíduos mortos, sem vida, né? Porque você para de viver a tua experiência única. A gestalterapia, ela tem, no humanismo, no existencialismo, a sua base filosófica, né? Então, você é um ser único, você é irrepetível e você não precisa ser exatamente o que dizem que você precisa ser. Você precisa viver o teu próprio jeito. Como a maturidade aparece no processo terapêutico de um adulto? Como a maturidade aparece no processo terapêutico de um adulto? A maturidade aparece no processo terapêutico quando o adulto começa a tomar decisões que antes pareciam impossíveis, entendeu? Deus me livre pensar em me separar, a minha família vai me matar. Deus me livre eu mudar de cidade, Deus me livre eu mudar de país. Não, eu quero correr o risco, né? Eu sei que o que eu estou vivendo aqui é muito ruim. Eu tenho, né, tipo assim, eu tenho meios para fazer frente a uma diversidade que está lá na frente. Então, muitas vezes a pessoa vem para a terapia exatamente para desenvolver essa habilidade de responder às situações que as desafiam. Bom, deixa eu ver, dicas de bibliografia. Pensando no trabalho com adultos dentro da gestalterapia, quais livros você considera essenciais para estudantes e profissionais que desejam se aprofundar nesse tópico? Eu gosto muito do livro dos livros do Fritz, né? Gestalterapia Explicada, é bem legal, é um dos últimos livros que ele escreveu. Testemunho Ocular de Terapia também é bem legal, né? Porque daí você vai na fonte, você vai ouvir o Fritz dizendo, né? Eu acho que é bem legal. Agora, preciso dizer para vocês também o seguinte, é muito difícil a gestalterapia, por ela não é exatamente, exatamente o corpo teórico dela que te ensina como ser terapeuta. Então, é muito importante você fazer uma formação. O Cláudio Naranjo é um dos gestalterapeutas também que eu gosto muito, e ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim, olha, assim como a gente não aprende como ser pai ou mãe através só de um livro de como fazer, né? Você não consegue aprender através de um manual, também ser terapeuta você precisa de um modelo. E a gestalterapia, ela é realmente, ela é muito vivencial e você aprende muito mais vendo outra pessoa fazer isso. Há algum autor ou obra que seja especialmente importante para compreender processos terapêuticos com adultos? Por que eles são especialmente importantes? Puxa, gente, eu não sei. Tem muito livro importante para você ser um bom terapeuta. E não necessariamente precisa ser livros de gestaltistas, né? Você precisa entender como as intervenções se dão, mas, por exemplo, eu amo os livros do Irving Yalom, que ele é um psicólogo existencialista, né? Acho que é psicologia existencial a linha dele. Os livros dele são maravilhosos, sabe? Ele tem uma pegada muito legal. E hoje, por exemplo, hoje eu tenho outras formações. Eu
a partir da neurociência, algumas outras técnicas apareceram, né, como o EMDR, que é uma coisa bem legal para trabalhar com traumas. Eu acho que um dos que me inspiram bastante como psicoterapeuta é o Irving Yalom. Eu acho ele bem legal como para você ler. Para finalizar, que mensagem você deixaria aos estudantes do terceiro período SAM que desejam atuar com a clínica de adultos e idosos? Olha, a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: a faculdade, ela te informa muito, mas ela nem sempre forma a gente, né? Isso não é qualquer faculdade é assim. Então, eu acho que para os alunos que querem terminar a faculdade e já começar atuando, é legal fazer uma formação, né? Se você quer trabalhar com psicodrama, faça uma formação em psicodrama. Se você quer trabalhar com a psicanálise, busque uma formação em psicanálise. Se você quer trabalhar com Gestalt, busque uma formação, porque só com os conteúdos que a gente sai da faculdade, dificilmente você vai conseguir dar conta do escritório, do consultório. Tá bom, gente? Valeu?